Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Bruno Catunda falando. E esse vídeo é talvez um vídeo mais desafiador que eu já gravei. E ele é um tema que tem perturbado a mente, principalmente de muitos homens, né? O vídeo é sobre vício em pornografia. E esse vai ser o único vídeo que eu vou tentar, prometo que eu vou tentar não usar cortes, vou tentar falar diretamente com você e ser o mais objetivo possível para que a gente possa falar um pouquinho como é que você pode vencer esse vício que provavelmente tem consumido a tua mente, atrapalhado teus planos, e eu vou te mostrar de um ponto de vista espiritual, científico e também social quais são os problemas que isso pode ocasionar para a tua vida. Além disso, te apresentar algumas possíveis soluções, tá bem? Antes de mais nada, eu queria compartilhar com você a minha alegria de estar aqui com você mais uma vez, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa teu comentário, né? Faça o teu comentário, fique à vontade, deixe teu like também. E se possível, esse vídeo especificamente, principalmente a rapaziada, compartilha com o máximo de gente possível para que possa ajudar, colaborar com a vida de tantos dos nossos irmãos que têm sofrido com esse problema. Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus, na criação, falou o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, falando, e assim Deus o fez, criou o homem para que o homem vivesse uma vida de adoração, de santidade, na presença de Deus, até que veio a queda, o homem, a mulher foram enganados pela serpente, e com a queda, toda sorte de pecados que nos distanciam de Deus começaram a acontecer. Então, qualquer problema de ordem espiritual, especialmente, e até os problemas de ordem do mundo natural, do mundo físico, doenças, por exemplo, elas são consequências de um pecado original, de um pecado inicial, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, debaixo das mãos desse mesmo Deus está a vontade de nos fazer voltar ao seu amor, voltar a caminhar conforme a sua vontade, e isso é algo extremamente relevante para a vida de todo homem. Esse vídeo, ele tem o objetivo de falar a respeito do vício de pornografia, e caso você seja cristão, isso se aplica diretamente à sua vida. Caso você não seja, obviamente você não está debaixo da ética cristã, né? E teoricamente não precisa seguir esses conselhos. Porém, é claro que várias pessoas, inclusive que não são cristãs, também sofrem com esse problema, e provavelmente as dicas que eu vou dar aqui vão se aplicar também à sua vida, vão se encaixar no perfil do que talvez você tenha vivido ou já viveu, para que você possa compreender melhor, tá bem? Então vamos entrar de fato no assunto para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele. Pessoal, até determinada idade, principalmente no período do início da adolescência, da juventude, é o período que a gente chama de puberdade, e é completamente normal os homens e as mulheres estarem conhecendo o seu corpo, e conhecendo inclusive com a questão do toque, e isso culmina no ato da masturbação. Isso é completamente normal. O que é que passa da normalidade, vamos dizer assim? Passa da normalidade quando, no decorrer da vida, já entrando na fase da juventude e principalmente na fase adulta, especialmente sobre aqueles
homens que são casados, esse tipo de coisa continua sendo o norte da vida da pessoa. E aí a gente começa a identificar um verdadeiro problema que geralmente vem acompanhado pelo vício com a pornografia. Um exemplo muito grande de alguém que tinha um vício terrível com a pornografia e assumiu isso publicamente, por isso eu estou falando aqui, é o Terry Crews, eu acho que fala assim, é o pai do Chris, o Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris, ou o Latrell de As Branquelas, acho que vocês conhecem bem. Ele assumiu e hoje ele é um militante nesse sentido, para ajudar outros homens a superar esse vício. Eu, como qualquer outro homem, também tive problemas relacionados a isso, e para mim não é dificuldade alguma assumir isso, afinal de contas, sou pecador, sou cheio de erros, esse era mais um desses erros, e somente com o reconhecimento de um erro é que a gente vai conseguir avançar para superá-lo, né, para enfrentá-lo e conseguir posteriormente uma superação em relação a isso, certo? Então, quando essa fase de vício da pornografia está se prolongando demais, está influenciando inclusive na nossa vida social, na nossa vida conjugal, na vida com o trabalho, aí é um momento da gente, opa, peraí, tem algo que está conseguindo me dominar. Deus me fez sobre o égide de dominar todas as coisas, dominar no sentido de ter o controle de todas as situações. Como é que eu vou permitir que isso, como qualquer outro vício, seja de cigarro, seja numa bebida, me controle? Eu não posso permitir que algo nesse sentido me controle. Então, é importante que a gente tenha essa clareza de que a gente precisa superar esse tipo de problema enfrentando diretamente. Primeira questão que eu queria falar com vocês é o que é que pode afetar do ponto de vista psicológico e do ponto de vista científico, tá bem? Várias pesquisas já foram feitas de homens que começaram a desenvolver uma série de dificuldades na relação sexual com suas esposas por conta do vício da pornografia. Primeiro, havendo uma série de disfunções eréteis, né? Homens com dificuldade de ereção no momento da relação sexual, porque só conseguem ter o prazer consigo mesmo no ato da masturbação, assistindo a vídeos pornográficos. Outros que desenvolvem, por exemplo, ou a ejaculação precoce, ou a ejaculação tardia, uma certa falta de sensibilidade no órgão genital masculino, isso relacionado ao orgasmo, ao prazer em si. Então, do ponto de vista científico, já está provado que o vício compulsivo nesse tipo de prática pode gerar uma série de consequências científicas. Mas mais graves ainda, é o que eu quero compartilhar agora, talvez sejam as consequências psicológicas. Porque a tendência é que o homem tente projetar tudo que está acontecendo no vídeo pornô naquilo que ele vive de realidade com a sua esposa, com a sua mulher. Ele acha, por exemplo, que passar horas numa relação sexual é normal, porque ele assiste um vídeo onde um cara tá lá há horas fazendo sexo com uma mulher. Não sabe ele que aquele homem possivelmente tomou algum tipo de medicamento para que pudesse permanecer mais tempo de forma ereta e por aí vai. Tudo na pornografia é muito fictício, é irreal. As coisas não são naturais, não são reais. O orgasmo não é real, inclusive transfigurado naquelas gritarias. A lubrificação da mulher não é real. Muitas vezes o homem precisa cuspir na mulher para fazê-la ter uma certa lubrificação artificial. O próprio prazer feminino, a ereção é artificial, o tempo praticado é artificial.
E termina que a pessoa viciada na pornografia, ela tenta replicar isso na sua relação, causando um desgaste com a sua parceira e causando também um desgaste consigo mesmo. Então, é importante a gente entender que há uma consequência psicológica gigante. Isso vai gerar uma série de frustrações na companheira, uma série de frustrações sexuais também no próprio homem e que vão gerar um desgaste totalmente desnecessário no casamento. A gente já vem de diversas lutas no campo emocional, financeiro, e envolver mais a luta no campo sexual é praticamente minar os casamentos. Boa parte dos casamentos, muitas vezes, terminam fracassando justamente por conta da falta de sintonia sexual entre o marido e a mulher, e aqui a gente fala para os casais, né? E muitas das causas são justamente estão no vício da pornografia. Eu queria lembrar para vocês, inclusive falando a respeito de casal, que o sexo é algo completamente natural, certo? Deus afirmou para Adão e Eva crescer e multiplicar. E muita gente acha que o diabo criou o sexo, quando não é verdade. O diabo tenta desvirtuar o sexo, fazendo com que as pessoas vão por um caminho que aí de fato não agradam a Deus, certo? Mas sexo serve não apenas para procriação, para multiplicação, mas serve também para o prazer entre as pessoas. Você oferecer prazer para a sua companheira oferecer prazer para você, certo? É mais sobre oferecer o prazer para o outro do que ter o prazer para si mesmo. Uma outra coisa, um efeito psicológico que geralmente acontece muito no ato da masturbação, que advém do vício da pornografia, é que geralmente após o ato, os homens eles têm um certo sentimento de arrependimento, de remorso, né? De, poxa, errei. Principalmente o homem cristão, ele errei, não vou conseguir mais lutar, eu sou um fracassado. Isso também é uma seta maligna. Se acaso você cair nessa situação, cair em algum tipo de tentação, lembre-se que o teu Deus é capaz de perdoar quantas vezes necessárias for, certo? Porém, ele quer uma atitude da sua parte para que você vença esse mal, para que você não caia novamente nesse erro. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Porém, Davi pecava. Davi pecava. E isso não impedia ele de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava, se arrependia e buscava não mais praticar aquele ato de pecado, tá certo? Uma outra implicação muito grave, eu falei da questão científica, certo? Falei da questão psicológica e agora eu quero falar de uma implicação social extremamente grave que geralmente pouca gente fala, certo? O vício na pornografia, ele alimenta uma rede de indústria pornográfica que geralmente tem na figura da mulher como uma figura frágil, e muitos atos de cenas gravadas em vídeos pornográficos na realidade são cenas de abusos sexuais, de estupros. Várias atrizes já relataram que eram contratadas para determinada prática, chegava no momento, praticavam outras coisas e muitas delas, inclusive, foram abusadas fisicamente, foram abusadas sexualmente, foram abusadas psicologicamente. E a partir do momento que a gente consome esse tipo de indústria pornográfica, nós estamos financiando uma indústria que é extremamente machista, uma indústria que é extremamente degradante para a figura da mulher, que coloca a mulher numa imagem de total submissão à vontade sexual dos maridos, e isso pode gerar uma série de consequências. Lembra que pode replicar isso também sobre a sua relação com a sua esposa? Você começa a observar a sua mulher como também qualquer uma pessoa e passa a desrespeitá-la,
Portanto, a pessoa que consome, ela está, inclusive, alimentando essa indústria de falta de respeito com a mulher, de exploração da imagem com a mulher. Então, é algo a se pensar do ponto de vista social, que a partir do momento em que nós pararmos de consumir esse tipo de conteúdo, a indústria de exploração da imagem sexual da mulher, ela também vai sofrer uma queda e com certeza as mulheres vão ser muito mais valorizadas. Para caminhar para o final, gente, o que a gente deve fazer para tentar vencer essa dificuldade, certo? Primeiro, antes de mais nada, a gente deve entender que não deve tratar a questão do vício em pornografia como um pecado qualquer, certo? Ou tratar como um pecado de estimação. Ah, esse é um pecado que eu tenho sempre, vou morrer com ele é meu pecado de estimação. Encare o erro frente a frente. Reconheça o problema que você está enfrentando e que você precisa de ajuda. E precisando de ajuda, aí você vai atrás de uma ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda espiritual, e aí pode ser comigo ou qualquer outra pessoa que possa lhe ajudar. Pode ser ajuda com algum tipo de amigo seu. Se for necessário, um amigo, obviamente, que você possa confiar, desabafar e ter nele um porto seguro para te ajudar no momento em que a tentação vier. Ajuda do ponto de vista psicológico, certo? Tem gente que chega num nível de vício extremo e que precisa de um acompanhamento psicológico extremamente sério. E também ajuda do ponto de vista clínico, certo? Principalmente nos homens em que já foram apresentados esses problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce ou tardia, falta de sensibilidade, a procura de um urologista, com certeza a orientação médica poderá te ajudar bastante, certo? Compreenda que o desejo de Deus é que você viva conforme a vontade dele. Lembra do texto que a gente leu no início? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele não estava fazendo outros deuses. Ele estava fazendo seres humanos e o desejo deles é que esses seres humanos vivessem uma vida de integridade, santidade, tranquilidade, calma, paz, assim como o próprio Deus vive. Então, o sentimento que Deus tem é o sentimento que Ele quer que você viva também. Sentimento de paz, de bênção, de unção sobre a tua vida. Então, lembre-se que você deve viver, principalmente no cristão, uma vida de santidade para que você tenha a melhor relação de você com o próprio Deus, você com as outras pessoas, você consigo mesmo e você que é casado com o seu cônjuge, certo? Você que é jovem, não sou casado ainda e é normal fazer isso na adolescência, lembre-se que você, principalmente que é cristão, deve, a partir já de agora, viver as experiências mais profundas que Deus quer que você viva, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Então, não se valha da sua juventude para praticar qualquer ato. Não é porque eu sou jovem que eu posso fazer todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas em tudo me convém. Então, caso haja uma queda sua nesse sentido, não é o fim do mundo. Procure também ajuda, que com certeza você vai obter a ajuda necessária para vencer tal ato, independente da sua idade. Pensar em sexo também não é pecado. Agora, a imoralidade sexual, isso sim é desvirtuar a bênção que é o sexo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Isso certo? Deus fez o homem e a mulher, inclusive, como eu já falei, num sentido sexual, para crescer e multiplicar, mas para que eles tenham prazer mútuo, certo? Que vocês possam encontrar a fórmula aí individual, pessoal, entre vocês como casal, para que possam estabelecer o prazer mútuo. E por fim, lembre-se, você tem liberdade. Você é livre. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus nos chamou para a liberdade. Mas a liberdade para a qual ele nos chamou não foi uma liberdade para a libertinagem, para fazermos o que bem entendermos, mas sim uma liberdade para que nós possamos nos achegar mais perto de Deus. Assistir, ter vício em pornografia nos levará para mais perto de Deus?
Responda essa pergunta no seu coração. Se você respondeu que acredita que não te levará para mais perto de Deus, lembre-se que Ele quer viver pertinho de você, tão perto que quer viver dentro do teu coração, quer mudar o teu caráter, mudar a tua vida, mudar a tua história. E com certeza, se você permitir o seu coração a ser moldado por Deus, esse ou qualquer outro tipo de vício poderá ser vencido pelo nome glorioso de Jesus e através das atitudes de fé que nós devemos tomar. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Não se esqueça de compartilhar, abençoar a vida de outras pessoas. Lembre-se, olha o que está escrito aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece a tua vida é Jesus. Lembre-se de viver sempre o evangelho da verdade, um evangelho puro e simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.